Muito boa tarde a todos e a todas. Eu saúdo os integrantes da mesa, cumprimento e transfiro meu abraço ao presidente Jorge, que nos fez esse honroso convite. Mas como hoje é sábado, à tarde, depois do almoço, e com essa temperatura, já que o palestrante que me antecedeu recorreu à linguagem da cultura, eu quero começar minha fala convidando vocês para cantar comigo uma homenagem aos 60 anos da Anfip. E que tipo de homenagem é essa? É uma homenagem que nós fazemos à Anfip, às entidades sindicais do serviço público, ao Fórum Brasil de Orçamento, ao movimento da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, porque nessas duas últimas décadas se disse muito na grande mídia que nós estávamos nadando contra a maré. Eu ouvi até de algumas autoridades monetárias que nós éramos hereges em criticarmos, em combatermos um certo modelo de reformas do Estado e uma certa visão de macroeconomia e de estabilidade monetária. Como o nosso mestre Celso Furtado, embora não esteja mais entre nós, mas continua nos dando lições diárias de utopia, de esperança e de sonho, eu acho que a melhor forma de apoiarmos e aplaudirmos os 60 anos da Anfip é recuperar aqui a poesia do velho Gonzaga, que tratou muito bem o sonho do peixe de nadar contra a correnteza. Em vez de seguir o rio para chegar no mar, fazer o contrário. Sair do mar, subir o rio São Francisco, do rio São Francisco subir o riacho do navio, e do riacho do navio chegar lá nas terras do rio Pajeú, no sertão do Pajeú, em Pernambuco. Quem não quiser cantar, bate palma, são pelo menos 100 pares de mãos. Quem se lembrar pode cantar, para ver se a gente se anima um pouco. 1, 2, 3. Riacho do navio, corre do Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Laiá, 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 laiá. Eu ia direitinho pro riacho do navio pra ver o meu ranchinho, fazer umas caçadas, ver as pegadas de boi. Andar na vaquejada, dormir ao som do chocalho e acordar com a passarada. Laiá, 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 laiá. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Muito bem. Parabéns à Anfip. Parabéns a todas as entidades que têm se dedicado. Geralmente, quando eu pego o microfone sem fio, eu levo uma surra da peste. É melhor ficar com o microfone com fio. Obrigado, querida. Que nestas 2, 3 décadas, nadaram contra a correnteza, foram tratados como hereges, como irresponsáveis, como inconsequentes. Olha que eu já ouvi essa afirmação de uma autoridade monetária de largo escalão, de alto escalão, numa audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação. Então, eu quero fazer essa homenagem e, em linhas gerais, colocar o seguinte para vocês. A nossa preocupação, e a preocupação que vai nortear a minha fala, é no sentido de nós destrincharmos as inconsistências da nossa realidade tributária, mas não ficarmos pura e simplesmente na denúncia da inconsistência da nossa realidade tributária. Porque o que mais importa, sobretudo ao longo dos últimos 30 anos, não são necessariamente as inconsistências da norma tributária, que é em si uma brutalidade contra a maioria do povo brasileiro, contra a maioria das populações dos países que adotam sistemas tributários similares aos nossos, regressivos, indiretos. Mas a questão fundamental é como, destrinchando as injustiças da carga tributária, nós vamos também debater o que se faz com o fruto da carga tributária.
E, mais uma vez, como se fez aqui o uso da arte e da cultura, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura e eu gosto de escrever literatura de cordel. Então, eu fiz aqui rapidamente uma linha geral, a essa altura do campeonato. Parte da minha exposição, vou passar por ela rapidamente, mas o sentido que nós queremos expressar e queremos convidá-los e convidá-las é de assumirmos esse debate casado. Rever a questão tributária à luz dos princípios da justiça fiscal, de todos os princípios que foram muito claramente delineados aqui pelos dois colegas que me antecederam, mas, sobretudo, discutir, após a incidência da norma e após a concretização do fruto da arrecadação, quem se apropria do fruto da arrecadação. Porque mesmo que vivêssemos com essa injustiça tributária marcada pelo nosso modelo de tributação, se nós tivéssemos capacidade da sociedade de incidir na forma de distribuir o fruto da arrecadação, eu ficava calado. O problema é que é uma dupla brutalidade. A norma tributária, sobre quem ela incide, de quem se extrai riqueza da sociedade, e quando se extrai essa fantástica massa de riqueza da sociedade, para quem ela vai prioritariamente. E no meio dessa trajetória, nós vamos conhecer uma síndrome que eu tive a felicidade de criar, mas não se preocupem que não atinge a parte orgânica do indivíduo. Lá vai. Quando a Anfip me chamou, eu disse a mim, tá danado, lá vou eu para bem distante, bem longe do meu estado. Falar de tributação, tema espinhoso e cruel, é coisa meio complicada, não é tinta no pincel. Mas eu creio que o assunto merece muita atenção. E que vê-lo, mais do que vê-lo por dentro, quero vê-lo em relação com a vida e a humanidade, que devem ser nossa meta, e tudo que nos afeta com tanta desigualdade. Digamos que a gente parta de um modelo ideal, mas desde já eu alerto, cuidado, não passe mal. A tributação é meio, não sendo afim, fica feio, o prejuízo é geral. Por melhor que seja a ideia e a arquitetura vigente, é o destino da receita que importa a vida da gente. Financiado o Estado, se ele não for controlado, não se tem vida decente. Com a arquitetura definida, feito um modelo ideal, não é que a coisa desanda e o retrato fica mal. Quem é graúdo escapa, pega a lei, dá-lhe uma tapa com a sonegação fiscal. Ou então chega primeiro, pede, reclama, insiste, faz versão e alardeia, e vive com o dedo em riste. A fazenda então se dobra, não bota imposto, nem cobra. Deus do céu, que coisa triste. Mas o mestre João Sixu disse firme outro dia, por que é que a carga subiu, nos trazendo essa agonia? Não foi para financiar a escola, saneamento, saúde, habitação, nem o desenvolvimento. A tal da carga cresceu, a taxa de juros comeu, veja só o movimento. Em nome do interesse geral de toda a nação, decidiu-se faz 10 anos dar um tranco na inflação, com um tal regime de metas e o juro subindo retas, tornou-se a medicação. O mundo já caminhava faz tempo nesse projeto, dinheiro multiplicado sem levantar nenhum teto, a produção fraquejando, o rentismo galopando, ganhando muito. Isso é certo? Por isso vim provocar e gostaria de ir com todos vocês nesse rumo logo que sair daqui. Uma nova tributação só com força social, só com mobilização por mais justiça fiscal. Justiça fiscal sozinha não sustenta a utopia. Temos também que mexer nessa macroeconomia. A política monetária só nos causa urticária, já falei o que eu queria. Essa é a primeira parte para a gente entender o teor da fala que eu queria colocar aqui para vocês. Vamos lá, então.